sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Passaremos essa semana juntos. Meu nome é Lucília Sanches. Sou professora de Direito Administrativo em cursos preparatórios para concurso. Sou advogada na área de Direito Administrativo. Tenho enorme prazer de estar aqui com vocês hoje, ministrando o tema Lei 8.112/90. Lei de extrema importância para todos os servidores federais, para todos os operadores da área jurídica. E é um prazer hoje estar com vocês. O nosso primeiro tema da aula é a introdução da Lei 8.112, onde nós veremos aquela clássica divisão dos agentes públicos, a questão dos cargos, dos empregos, das funções. A gente vai aprender a diferenciar uma coisa da outra, a aplicabilidade prática disso, não só para aquele que está fazendo o concurso, mas para o operador do direito, para o advogado, para quem trabalha no Serviço Público Federal, ok? Vou apresentar para vocês os nossos alunos, sejam bem-vindos. É enorme prazer estar aqui, o Flávio, que é meu aluno, fiquei muito satisfeita com a sua presença, obrigada. A Claire, prazer. E o Gabriel, sejam bem-vindos, obrigada pela participação de vocês, ok? Vou informar para vocês o nosso e-mail. Nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Envie as sugestões, perguntas, dúvidas. Eu só peço que vocês identifiquem qual é o tema, identifiquem que é para mim, professora Lucília, para facilitar a questão do envio de dúvidas, a questão do envio de perguntas de vocês, ok? Então, vamos seguir o nosso tema de hoje. Sejam bem-vindos, ótimo proveito da nossa aula. E hoje a gente vai falar a respeito da introdução dessa questão dos servidores públicos. Porque quando a gente estuda a Lei 8.112 de 1990, a gente estuda especificamente o servidor público federal. Mas a gente precisa, antes de mais nada, contextualizar esse servidor. Entender onde que esse servidor se encontra em todo o quadro de pessoas físicas da administração. Por isso, agora a gente começa introduzindo com aquela noção básica de agentes públicos, para a gente chegar até o servidor e aí entender especificamente onde se enquadra a Lei 8.112 de 1990. É preciso, portanto, que a gente comece a lembrar que nós temos na administração federal pessoas jurídicas, mas principalmente pessoas físicas. E que todas as pessoas físicas da administração federal são chamadas de agentes públicos. Seja, na verdade, administração federal, estadual ou municipal, são chamadas de agentes públicos. São, portanto, agentes públicos aquelas pessoas físicas que, de forma permanente ou transitória, com remuneração, sem remuneração, estão presentes na administração, atuando para a administração, atuando para o público em geral. Daí esse nome, agentes públicos. Pessoas que atuam para o público, pessoas que atuam para a administração. Como vocês perceberam nessa ideia geral, agentes públicos é um grupo muito grande. Temos aqueles que se encontram de forma permanente, aqueles que estão de forma transitória, com remuneração, sem remuneração. Por isso a gente diz que agentes públicos é um grande grupo, é um gênero, onde nós vamos fazer algumas divisões e algumas subdivisões. Primeira divisão é a divisão em agentes políticos. Nós vamos considerar primeiro o que a gente chama de agentes políticos. Depois nós teremos a divisão em particulares em colaboração, também chamados de agentes colaboradores, e por fim, agentes administrativos ou servidores públicos, lato sensu, em sentido amplo. Antes da gente passar para essas subdivisões, é preciso que a gente tenha noção. Professora, qual a importância disso? Qual a importância de eu pegar tantas pessoas diferentes e agrupar e chamá-las de agentes públicos? Nós temos essa importância em diversos ramos do direito. Quando você vai impetrar um mandado de segurança, por exemplo, você precisa de saber se aquela pessoa é um agente público. E aí você vai identificar que ela, portanto, é uma autoridade coatora passível de um mandado de segurança. Quando você precisa verificar quem é o sujeito passivo numa ação e o sujeito ativo numa ação de improbidade, você precisa saber se aquela pessoa atuante ali faz parte do grande grupo agentes públicos. Na área criminal, por exemplo, quando você vai determinar os crimes contra a administração, os crimes praticados
pelos funcionários públicos contra a administração. Você tem que saber, portanto, quem são os funcionários públicos, quem são os agentes públicos. Daí a importância de nós agruparmos tantas pessoas diferentes nessa ideia de agentes públicos, ok? Começando dentro desse grande grupo agentes públicos com os chamados agentes políticos. Esse grupo agentes políticos é um grupo bastante interessante porque é um grupo que apresenta divergência na doutrina. A doutrina divide agentes políticos, há um racha na doutrina a respeito de quem seriam esses agentes políticos. Nós temos uma primeira tese que vai dizer que agentes políticos são apenas os políticos e os seus auxiliares. E essa tese, esse grupo diz que agentes políticos são aqueles que atuam com poder político, com poder de direção do Estado. Portanto, nós teríamos aí só os políticos e os auxiliares deles. E nós temos uma segunda tese, que determina que agentes políticos não são apenas aqueles que atuam com poder político, mas também aqueles que atuam conforme a nossa Carta Política, a nossa Constituição Federal, nossa Constituição de 1988. E aí, se a gente parte do pressuposto de que agentes políticos é quem atua conforme a Constituição, nós não podemos ficar limitados aos políticos e aos seus auxiliares. A gente amplia esse grupo e traz para esse grupo também juízes e promotores. Então, nós temos duas teses, uma tese minoritária, que traz a ideia de que agente político é quem tem poder político efetivamente, e daí só os políticos e os auxiliares deles, e uma tese majoritária que determina que não, agentes políticos não é quem tem poder político, e sim quem consta na Carta Política, quem tem o seu regime jurídico na Carta Política. E aí nós temos os juízes e os promotores, além, é claro, dos políticos e dos seus auxiliares. Ok? Então, esse é um grupo dividido, ainda não temos um posicionamento muito firme jurisprudencial a respeito, mas hoje a gente pode dizer que a tese majoritária é que os agentes políticos são todos os políticos, os seus auxiliares, mas também os juízes e os promotores. E com isso a gente consegue fechar o grupo agentes políticos. Passa para essa segunda parte do grande grupo agentes públicos, chamados particulares em colaboração, ou agentes administrativos, ou desculpem, agentes colaboradores. Então esse nome particulares em colaboração, agentes colaboradores, é um nome bastante sugestivo. Por quê? Nós temos aí pessoas que colaboram com o Estado. Pessoas que vão atuar de forma amigável ao Estado. Mas não são pessoas que estão enraizadas no Estado, não são pessoas que fazem parte da estrutura organizacional da administração. Elas, em algum momento, vão se aproximar do Estado e vão participar da atuação estatal, vão colaborar com o Estado. Daí o nome particulares em colaboração, agentes colaboradores, porque são particulares, não fazem parte da estrutura do Estado, mas que em algum momento entram ali no Estado, se juntam ao Estado para colaborar com o Estado. Daí a gente perceber que é um grupo muito grande de pessoas que colaboram com o Estado, que participam, que ajudam o Estado. Nós temos pessoas que participam porque se oferecem, nós temos pessoas que participam porque são convocadas, ainda que não queiram, elas têm que participar. Nós temos pessoas que solidarizam e até mesmo pessoas que veem ali uma relação de trabalho, que contratam com o Estado e aí participam ali através de um contrato. Por isso que esse grupo, agentes colaboradores ou particulares em colaboração, é um grupo que tem uma subdivisão muito grande. Porque nós colocamos aí pessoas das mais diversas relações com o Estado. Então, a gente precisa aqui fazer outra divisão. Nós vamos dividir os agentes colaboradores, os particulares colaboradores, em diversos grupos. Nós podemos colocar, portanto, quais grupos? Podemos começar falando, por exemplo, de quem a gente chama de delegados ou delegatários. Delegados ou delegatários. Podemos falar também daqueles que nós chamamos de honoríficos. Honoríficos.
Terceiro subgrupo de particulares em colaboração, agentes colaboradores, os voluntários. Quarto subgrupo seriam aqueles que nós chamamos de gestores de negócio. E para finalizar, teríamos os credenciados. Perceba que é uma subdivisão muito grande. Nós temos diversos subgrupos dentro dos particulares em colaboração, dentro desses colaboradores. Então agora nós vamos identificar quem faz parte de cada grupo para estabelecer a relação dessas pessoas com o Estado. Começando pelo primeiro subgrupo, que nós demos o nome de delegados ou delegatários, é preciso que a gente deixe claro que não tem nada a ver com os delegados da polícia, seja ela civil, seja ela federal. Quando a gente usa esse termo delegados, delegatários, nós estamos trazendo aqui a ideia de delegação de atividade administrativa. Aquela ideia que a gente aprende lá quando a gente estuda a organização da administração, quando a gente estuda ato administrativo. Ou seja, a ideia de que a administração transfere para o particular o exercício de uma atividade administrativa. Não a titularidade não, mas o exercício de uma atividade administrativa. E quando a administração transfere para o particular esse exercício da atividade administrativa, a gente dá a isso o nome de delegação. A gente chama isso de delegação. Essas pessoas, portanto, são as pessoas que recebem esse exercício dessa atividade administrativa. São as pessoas que vão praticar a atividade administrativa, a qual o Estado é titular, mas que praticam em nome do Estado, porém por sua conta e risco. Ou seja, são elas que se responsabilizam perante os demais particulares, caso nós tenhamos aí alguma questão de responsabilidade do Estado. Podemos perceber que são pessoas que celebram com o Estado, às vezes, um contrato. Às vezes, são pessoas que estão ali através de um concurso público. Porque nós temos neste grupo particulares em colaboração delegados, as que nós chamamos de permissionárias, concessionárias e até autorizatárias, para parte da doutrina que entende que eles entram aí. Então, delegados, os, digamos, mais clássicos, mais famosos, são as concessionárias, as permissionárias e as autorizatárias de serviço público. Mas a gente pode colocar também nesse grupo os titulares de cartório, registro de ofício, de notas. Esses titulares de cartório também entram nessa ideia de delegados ou delegatários. Quem que nós poderíamos acrescentar aí também nessa ideia de delegados ou delegatários? Alguns leiloeiros, alguns tradutores, que em algum momento, seja por concurso ou não, participam, colaboram com a administração pública. E com isso a gente pode perceber uma característica comum a todos eles. Quem remunera essas pessoas não é o Estado. Quem remunera essas pessoas são os particulares, quando pagam, por exemplo, as tarifas do cartório, tarifas, por exemplo, em concessões, onde você tem um pedágio, você vai pagar aquela tarifa de pedágio. Portanto, a remuneração aí não é diretamente prestada pelo Estado, é prestada pelos particulares. Fechando, então, essa ideia desse grupo, nós podemos dizer que são delegados ou delegatários, porque exercem atividade por delegação, concessionárias, permissionárias, autorizatárias, leiloeiros, atuantes nos cartórios, remunerados pelos particulares, não pela administração. Segundo grupo desses particulares em colaboração, e nada se confunde com esse primeiro que a gente acabou de ver. O segundo grupo é chamado de honorífico. Por que honorífico? Porque eles possuem honrabilidade. Honoríficos porque eles exercem uma função pública muito relevante, uma função pública muito importante. Eles exercem o que a gente chama de munus público. Munus público. Quem que faz parte desses honoríficos? São os jurados, são os mesários, são aqueles que prestam serviço militar obrigatório, conscritos. Então, são pessoas normalmente convocadas pelo Estado a prestar uma função pública muito relevante, uma função pública muito importante para o Estado. Nesse caso, a gente percebe que eles não têm uma remuneração
pelo aquele trabalho prestado. Eles não têm aí nenhuma contraprestação em razão daquela atividade que eles estão fazendo para o Estado. E aí, nesse momento, talvez vocês possam pensar, mas professora, o jurado, eu consigo visualizar, ele não recebe nada, eu já fui jurado. O mesário, realmente, ele não recebe nada. Tirando aquele lanchinho que ele recebe, que ele fica ali o dia inteiro, não é verdade? Ele não recebe nada. Mas o que presta serviço militar obrigatório recebe sim. Você está falando que ele não tem nenhuma contraprestação, mas ele recebe soldo. Eu estou nessa fase da minha vida e eu estou recebendo soldo. Olha, o soldo, ele não tem essa característica de contraprestação pelo trabalho prestado. Daí, a possibilidade do soldo ser inferior ao salário mínimo. Se o soldo é inferior ao salário mínimo, a gente já tem que saber que ele não tem essa ideia de contraprestação por trabalho prestado, ok? Então, esse grupo de honoríficos são pessoas que não têm aí um pagamento pelaquela atividade prestada ao Estado. Acho que com isso a gente consegue diferenciar bastante os honoríficos dos delegados e dos delegatários. E com isso a gente também consegue visualizar uma característica deles que é muito próxima ao outro grupo que nós iremos estudar, que são aqueles chamados voluntários, né? O nome já diz tudo, eu sou voluntário, eu vim aqui porque eu quis, eu não fui convocado como os honoríficos, eu vim por vontade própria. E aí, nesse caso, os voluntários também não recebem, se assemelham aos honoríficos porque não recebem contraprestação, eles foram ajudar o Estado. Mas eles se distanciam dos honoríficos, porque os honoríficos são convocados. Se você não for, você vai sofrer as sanções legais. Os voluntários não. Parte de você. Você tem a vontade de ajudar o Estado, de participar de alguma conduta estatal. Nós temos diversos exemplos de voluntários. Atualmente, a gente vê bastante propaganda dos amigos da escola, aquelas pessoas que vão auxiliar, ajudar as pessoas nas escolas públicas. Então, amigos da escola é um grande exemplo dos voluntários, ok? E muito próximo dos voluntários, nós temos um grupo que é trazido pela professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que é chamado de gestor de negócio. A professora Maria Silvia chama de gestor de negócio aquele que é voluntário, porque parte dele, ele se oferece, ele é quem vai atuar porque ele quis, sem nenhuma contraprestação. Mas então por que não seria chamado de voluntário? Porque ele difere do voluntário em relação ao momento em que ele se oferece, em relação à circunstância na qual ele participa ajudando o Estado. O gestor de negócio é alguém que se oferece numa situação emergencial. Naquelas situações de calamidade, de situações urgentes, periclitantes, se você se oferece nesse momento, você é chamado um gestor de negócio. Então, esse problema que nós vivenciamos no Nordeste do país, e estamos vivenciando em tantos outros lugares do país, de alagamento, de enchente, onde as pessoas precisam de ajuda, não só do Estado, mas muitos particulares se oferecem. Os particulares que se oferecem ali, nessa situação emergencial, nessa situação de urgência, não são chamados voluntários, são chamados gestores de negócio. E com isso a gente consegue diferenciar o voluntário do gestor de negócio. É a circunstância, é a emergência, é a necessidade que faz a diferença dos dois. Para fechar esse grupo, particulares em colaboração ou colaboradores, o último é o que a gente chama de credenciados. O grupo dos credenciados é um grupo que é um grupo mais teórico, mais trabalhado pelos livros, mas que a gente não vivencia isso muito na prática, a gente não observa isso tanto na prática, porque na prática quem normalmente pratica a atividade deles são os próprios servidores. Professora, me clareia essa ideia desses credenciados. Ocorre que às vezes a administração credencia uma pessoa para que ela atue em nome da administração. E aí, a administração vai credenciar essa pessoa para um ato muito específico, para uma circunstância muito própria, muito específica, que normalmente seria prestada por alguém que já é servidor, por alguém que é empregado, por alguém que já ocupa algum cargo, mas que por determinada circunstância não poderia prestar. Um exemplo clássico disso
é a situação dos pequenos municípios pelo país. A gente sabe que o Brasil tem diversos municípios e alguns muito pequenos, onde a gente não consegue nem ter um corpo de procuradores, né? Então você imagina um município desse tendo um problema aqui no STF, tendo algum processo no STF. Esse município não consegue nem ter um corpo de procuradores, às vezes ele tem um e algum assessor, às vezes ele tem dois. Esse município não vai ter condição de manter em Brasília um procurador, nem de ficar enviando o seu único procurador para Brasília todas as vezes que precisar olhar o processo, argumentar no processo, tomar alguma providência no processo. Então, o que esse município faz? Esse município credencia alguém, algum advogado aqui em Brasília, para que esse advogado atue em nome desse município. Daí a gente dizer que são credenciados para esse processo específico. Acabou esse processo específico, acabou essa relação desse advogado com aquele município. É um ato único específico. Um outro exemplo de credenciados que nós podemos ter são, por exemplo, as pessoas que representam o próprio município, o estado, mas normalmente a União Federal. Nesses conselhos, num grande tema, numa ONG internacional, e aí o Brasil precisa enviar alguém para representá-lo, essa pessoa é um credenciado. A União Federal credencia para aquele ato único, naquele congresso, ou naquela reunião daquela ONG específica. Aquela pessoa vai, representa o país, voltou, acabou a relação dela, nesse caso específico, com a União Federal. Então, os credenciados são pessoas que praticam um ato único, tá? Com isso, a gente percebe que particulares em colaboração é um grupo muito extenso, né? A gente viu que temos aí grandes subdivisões com alguns pontos em comuns, mas com muitos pontos diferentes, justamente para que a gente possa individualizar cada grupo. E percebemos principalmente que são particulares, não são pessoas arraigadas ao Estado. E isso diferencia o grupo particulares em colaboração do próximo e último grupo, que é chamado grupo de agentes administrativos, ou também conhecidos como servidores lato sensu, em sentido amplo, tá? Qual que é a grande diferença entre um e outro, para que a gente possa aí distanciar bastante? Particulares em colaboração são particulares. Servidores públicos em sentido amplo são pessoas que, naquele momento, fazem parte da estrutura da administração. Eles entram na estrutura da administração com uma relação de emprego. Então, a relação muda completamente. Aqui a gente tem relação de emprego. Mas não confundam relação de emprego com empregado. Porque relação de emprego, o Flávio, meu aluno, tem. Com o STF, ele é servidor, né? Então, ele tem uma relação de emprego, mas ele é servidor, ele não é empregado. Quando a gente fala relação de emprego, a gente está querendo dizer alguém que trabalha para, não necessariamente alguém que seja um empregado, seja ele particular ou público, tá? É importante que a gente tenha essa noção. Relação de emprego é alguém que trabalha para. Por isso, gente, que nós podemos dizer que o grupo agentes administrativos ou servidores lato sensu é um grupo que a gente divide. Nós temos aí os próprios servidores, Flávio, servidor estrito sensu, né? Nós temos os empregados públicos e nós temos também aqueles chamados de temporários. Servidores, estrito sensu, empregados públicos e os chamados temporários. E eu sempre costumo brincar, quando eu estou falando em aula e eu vou falar sobre eles, a gente vai começar do menos melhor, porque pior dentro da administração, eu sempre brinco, não tem nada ruim. Quando você tem uma relação de emprego com a administração, não pode ser ruim. Então a gente vai começar do menos melhor, né, uma maneira de dizer, para mostrar que não há nada de ruim aqui, para o melhor de todos, que é o servidor público. A gente vai analisar, portanto, do temporário ao servidor público. E aí a gente já começa a introduzir essa ideia da Lei 8.112/90.
Mas antes da gente entrar especificamente nesse grupo, nessa divisão, eu gostaria de perguntar a vocês se até aí vocês têm alguma pergunta, algum questionamento, alguma coisa que não ficou claro, que não deu tempo de anotar para vocês perguntarem. Alguma coisa? Professora, qual é o conceito majoritário de agente político? Isso é muito importante. Essa pergunta do Flávio é bastante pertinente, porque dependendo do livro que você adotar, você vai trazer um conceito que não é o majoritário, mas você vai ter a sensação que aquele é o único conceito de agente político. Então é importante que a gente frise isso. O conceito majoritário de agente político é o conceito que traz o maior número de pessoas. É o conceito que adota como sendo agente político não só os políticos, como seus auxiliares, mas também juízes e promotores, Flávio. É o conceito que abrange, que tem uma maior abrangência, também é o conceito majoritário, ok? Então, gente, sanada essa dúvida, vamos analisar esse grupo chamado de agentes administrativos ou servidores lato sensu, começando pelos temporários. Quem que seriam temporários? Esse é um tema extremamente polêmico. Esse é um tema extremamente importante. Tenho certeza que você vai visualizar no seu estado alguma situação próxima do que eu vou explicar aqui. Então, esse é um tema de relevância não só para quem é temporário, mas para quem deseja ser servidor e principalmente para os operadores do direito, os advogados, que vão aí impetrar mandados de segurança para possíveis servidores ou defender os temporários que passam a perder a sua função. Por que isso, Lucília? Porque a ideia do temporário, ela está consagrada no artigo 37, inciso 9 da Constituição. Segundo o artigo 37, inciso 9 da Constituição, temporário são pessoas que exercem de forma temporária, em razão de um excepcional interesse público, de uma necessidade extraordinária, alguma atividade para a administração. Sempre, claro, com aquela premissa que nós trouxemos, relação de emprego. Então, a Constituição traz para nós a ideia de que o temporário é alguém que vai, apesar de ter uma relação de emprego, vai se relacionar com a administração de forma temporária. Ele se relaciona e sai. Isso poderia fazer com que a gente confundisse com particular em colaboração. Mas a gente não confunde, porque aqui existe essa relação de emprego. E essa pessoa, ela se relaciona com a administração por um período curto, porque a necessidade dela ali é excepcional. É uma necessidade transitória. É uma necessidade de um interesse público excepcional, no sentido de não corriqueiro. Isso é muito importante que a gente perceba. Quando a Constituição traz essa ideia de um interesse público excepcional, ela não está querendo dizer que o temporário faz coisas extremamente diferentes, extremamente incomuns. Excepcional vem com a ideia aí de não corriqueiro, de uma necessidade não constante. E a gente tem diversas situações onde a necessidade não é constante de alguém ali. E a gente recebe em nossas casas os licenciadores, onde eles vão observar, vão pesquisar, vão perguntar. São pessoas que agora estão trabalhando para a administração, mas que não têm necessidade de manter ali um vínculo com a administração maior. Por quê? Porque a gente não vai fazer 10 mil pessoas, não sei quantas pessoas pelo país inteiro, trabalhar um período de 1, 2 anos e ficar uns 8 anos à toa recebendo como se fosse empregado ou servidor da administração. Daí essas pessoas, então, serem contratadas por aquele período. Como não é algo que eu consigo prever, ou seja, não é algo instantâneo, surgiu sem nenhuma previsão, eu devo fazer o concurso público para essas pessoas, que é a premissa da administração. Mas eu posso colocar temporário também sem concurso, com uma simples seleção. Exemplo são os chamados, os médicos, o pessoal normalmente da área de saúde. Agora com essa crise da dengue em alguns estados da federação, as pessoas que estão combatendo, os agentes combatendo a dengue, não dá tempo de fazer o concurso, né? A dengue surge uma situação emergencial, eu preciso contratar. Faço uma seleção, mas não um concurso de provas e títulos, e aí eu coloco essas pessoas aí. Então, os temporários são essas. Portanto, eu não posso ter alguém
que é temporário há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, embora exista essa circunstância, essa situação no país. Nós estamos começando a substituir esses temporários por empregados ou servidores, porque essa é a regra da Constituição, tá? Daí a gente perceber que temporário, portanto, é muito bom, mas você tem um emprego por um período, emprego no sentido amplo, por um período curto. Saiu. Que período seria esse, professora? Normalmente de 1 a 6 anos. Daí a gente dizer que empregado é melhor que temporário. Porque o empregado é alguém que tem um contrato de trabalho, com prazo indeterminado. Ele celebra com a administração um contrato de trabalho com prazo determinado. Se a minha relação com a administração é uma relação, digamos, mais segura, a forma de eu me relacionar, ou que me permite me relacionar sim com a administração, tem que ser algo mais firme, portanto, empregado só através de concurso público. Eu não posso ter um empregado público que não tenha feito um concurso público de provas ou provas e títulos. Essas são as grandes diferenças do empregado para o temporário. Só que, como eu disse, empregado tem contrato de trabalho, com prazo indeterminado, mas é um contrato de trabalho. Daí, diferenciá-lo do servidor público, estrito sensu, que é o seu caso, né? Servidor público é muito melhor, porque você nem tem contrato de trabalho com o Estado. Você tem uma relação com o Estado que decorre de um ato administrativo. O servidor tem uma relação com o Estado que decorre de um ato administrativo. Então, ele não se relaciona através de contrato, portanto, ele não tem como base a CLT. A base dele é a Lei 8.112 de 1990, que nós chamamos de Estatuto do Servidor Público Federal. Pode ser um servidor estadual, pode ser um servidor municipal, cabe a cada estado da federação, a cada município estabelecer o seu estatuto. Em âmbito federal, o Estatuto do Servidor é a Lei 8.112/90. Servidor público, portanto, ele ocupa cargo, ele não tem emprego, ele tem uma relação de emprego, mas ele ocupa cargo, ele não tem emprego, tá? E aí a gente começa a entrar na ideia de o que seria um cargo público. Quais as diferenças entre um cargo efetivo, um cargo vitalício, um cargo de carreira, um cargo isolado? Isso é muito importante, porque nós temos diversos tipos de cargo. Nós temos cargo político, que são os dos políticos, eles entram através de eleição. Nós temos os cargos transitórios, nós temos os cargos permanentes, mas a grande divisão de cargo público, a divisão mais relevante, é aquele em que a gente divide o cargo vitalício do cargo efetivo. Cargo vitalício de cargo efetivo. Qual que é essa diferença? Todos os dois cargos, vitalício ou efetivo, só são ocupados, são uma estrutura organizada na administração, paga pelos cofres públicos, mas só são ocupados através de regra concurso público. Então, para que eu ocupe tanto um cargo vitalício quanto um cargo efetivo, eu preciso, em regra, prestar concurso público. E a diferença começa agora. No cargo vitalício, eu presto concurso público e após 2 anos, eu adquiro a chamada vitaliciedade. Ou seja, após 2 anos, eu tenho a segurança de que eu só perco o meu cargo através de uma sentença judicial transitada em julgado. Então, vitaliciedade significa, eu perco o cargo quando eu chego no fim da minha vida, vitalício. Durante todo o meu período de vida, eu tenho aquele cargo, eu ocupo aquele cargo. Para que eu perca de uma forma diferente disso, é necessário uma sentença judicial transitada em julgado. Diferente do cargo efetivo. Quando você entra num cargo efetivo, você não consegue adquirir a vitaliciedade, você adquire a estabilidade. Daí isso é muito comum que as pessoas, às vezes, no dia a dia, falem assim, eu sou servidor efetivo. Não, o cargo é efetivo. Você é um servidor que ocupa um cargo efetivo, já estável ou ainda não estável, percebe? A efetividade é do cargo, a estabilidade é da pessoa servidor, já adquiri ou não. Cargo efetivo é aquele que me dá a chance de adquirir estabilidade. E o que seria estabilidade, professora?
é uma segurança muito grande de que eu não perco esse meu cargo, mas não tão grande quanto a vitaliciedade. Se na vitaliciedade eu perco por sentença judicial transitada em julgado, na estabilidade eu perco por sentença judicial transitada em julgado, mas eu perco também em razão de processo administrativo disciplinar, perco também em razão de uma má avaliação de desempenho e perco também se a administração exceder nos seus gastos com o pessoal. Então, as hipóteses de perda da estabilidade são muito mais amplas do que as hipóteses de perda da vitaliciedade. Elas são constantes do artigo 41, parágrafo 1º da Constituição Federal e do artigo 169, parágrafos 4º e 5º da Constituição Federal. São, portanto, quatro as possibilidades de perda da estabilidade. Nós falamos que adquirir em regra através de concurso e que a perda são hipóteses legais, maior número ou menor número, dependendo do cargo. Mas é importante que a gente faça uma observação que existe o que a doutrina e a jurisprudência chama de aquisição excepcional de vitaliciedade e aquisição excepcional de estabilidade. A aquisição excepcional de vitaliciedade acontece com aqueles casos em que eu sou nomeado para o grande escalão. Então, nós temos aí uma vaga do ministro do Supremo, de um ministro do Supremo, onde nós vamos aguardar uma próxima nomeação. Aquela pessoa que será nomeada para ministro do Supremo, ainda que não tenha sido servidora, quando ela entra no cargo de ministro do Supremo, ela passa a ter vitaliciedade. A gente não vai parar para avaliá-la, ela já foi sabatinada. Então, ela entra como ministra do Supremo, já com vitaliciedade. É uma forma de aquisição excepcional, assim como o 5º constitucional. No caso da estabilidade, também existe aquisição excepcional, mas a aquisição excepcional da estabilidade consta do artigo 19 do ADCT, artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E segundo o ADCT, as pessoas que já trabalhavam para a administração pública há mais de 5 anos, quando a Constituição foi promulgada e impôs o concurso público, passam a adquirir a estabilidade. Nada mais justo. Você já trabalha para a administração há mais de 5 anos. Veio uma nova ordem constitucional, impõe que é obrigatório o concurso público. Você não fez, mas você já está ali. Você passa, portanto, a adquirir a estabilidade. Você se mantém naquele cargo que você ocupa. Então, cuidado com essas duas exceções, uma para cada tipo de cargo, o vitalício e o cargo efetivo. Diferenciar do cargo vitalício do cargo efetivo é de extrema importância que a gente diferencie cargo efetivo de cargo em comissão. E aí a gente já começa a entrar na Lei 8.112, de forma ainda tímida, mas a gente já começa a trabalhar algumas ideias que estão presentes ali na Lei 8.112. A 812 fala bastante sobre o cargo efetivo e sobre o cargo em comissão. Qual que seria a diferença entre esses dois cargos? Cargo efetivo, nós já vimos, a regra é concurso público. Então, eu tenho que prestar um concurso público, depois que eu presto concurso público, eu tenho que ser nomeado. Depois que eu sou nomeado, eu me apresento para tomar posse, e aí eu começo a entrar em exercício. Depois do meu estágio probatório, eu adquiro ou não a estabilidade. O cargo em comissão, eu não tenho concurso público. O cargo em comissão que a gente chama de livre nomeação, livre exoneração. É aquele cargo onde eu entro porque eu fui indicado por alguém. Eu fui nomeado de forma livre, tá? E eu posso nomear, segundo a Constituição, tanto alguém que já é concursado, que já é servidor, quanto alguém que não é servidor, que não é concursado. Claro que eu não posso, como aconteceu no estado de Tocantins, criar não sei quantos mil cargos em comissão e pouquíssimos cargos efetivos, e nomear só quem não é servidor para os cargos em comissão. É necessário que a gente tenha um contrapeso aí. Os
cargos em comissão são exceção, a regra é o concurso, portanto, cargo efetivo. E mesmo quando eu nomeio de forma livre alguém para o cargo em comissão, é necessário que eu nomeie um número mínimo de pessoas que já sejam servidores daquela administração. Então, a nomeação, ela é ad nutum, ou seja, ela é livre, mas ela não é arbitrária. Ela segue uma regra mínima, que é número mínimo de servidores naquele cargo. Portanto, como é cargo e como existe nomeação, é preciso que a pessoa se apresente para tomar posse e entre exercício. Só que ela não adquire ali a tão sonhada estabilidade. Cargo em comissão não dá àquela pessoa a chance de aquisição da estabilidade, como é possível no cargo efetivo. E nesse momento do estudo do cargo em comissão, é muito comum que as pessoas falem assim: cargo em comissão é a chamada função comissionada? É a chamada função de confiança? Como no nosso dia a dia a gente até chama com o mesmo nome, a gente fala, eu estou num cargo de comissão, estou numa função comissionada, eu sou de confiança, a gente tende a confundir e misturar essas duas coisas. É preciso que fique claro que cargo em comissão não se confunde com função comissionada. Ainda que eu possa chamar de cargo de confiança, cargo comissionado, e a outra situação de função em comissão, função comissionada, função de confiança. A partir do momento que eu uso a expressão cargo, eu estabeleço que há ali uma estrutura organizada na administração. Diferente da expressão função. Função é a nossa atribuição. Todo mundo que ocupa um cargo, com certeza tem uma função. Mas a função não necessariamente pressupõe um cargo. Ou seja, todo cargo tem função, mas nem toda função tem cargo. Cargo em comissão é uma função de direção, de chefia, de assessoramento. Função de confiança também é para direção, chefia e assessoramento. Mas eu não tenho aqui nomeação, porque eu não tenho cargo. Eu tenho aqui designação. Eu designo alguém que já está em um cargo para praticar essa função a mais, que é a direção, que é a chefia, que é o assessoramento. Então, muito cuidado com isso, porque isso vai ter uma relevância prática e teórica muito grande. No cargo, eu posso nomear de forma livre quem é e quem não é servidor. Mas eu não posso, de maneira alguma, designar para uma função de confiança alguém que não seja servidor. Função de confiança, gente, só quem é servidor. Eu vou designar alguém que já faz parte da estrutura administrativa, que já está arraigado na estrutura do Estado, portanto já tem um cargo, provavelmente um cargo efetivo, para aquele plus, para aquela atividade a mais que é direção, chefia e assessoramento. Claro, portanto, aqui também, como cargo em comissão, eu não tenho a aquisição da estabilidade. Daí a gente ressaltar os pontos em comum e as diferenças entre esses dois. Cargo em comissão é uma estrutura na administração onde eu vou nomear de forma livre servidor e não servidor. E vou exonerar de forma livre. Função de confiança é uma atribuição onde eu designo para essa atribuição alguém que já ocupa um cargo. E eu dispenso dessa atribuição essa pessoa que já ocupa um cargo. Pontos em comuns entre esses dois: os dois, ou nos dois, eu não tenho a chance de adquirir estabilidade. E nos dois, eu exercerei direção, chefia e assessoramento. Então, esse é um ponto em comum entre esses dois. Já que nós estamos falando tanto de estabilidade, é importante que a gente lembre que a estabilidade é algo que eu adquiro depois de 3 anos. Cuidado para você não ler a Lei 8.112 e gravar de forma errônea, porque a Lei 8.112 fala que eu me torno estável após 24 meses de avaliação e aprovação nessa avaliação. Isso hoje precisa ser relido com base na Constituição. E hoje já é pacífica a ideia de que a estabilidade é adquirida após 3 anos e não 24 meses.
Porque o artigo 41 da Constituição da República de 88, ele estabelece que a estabilidade é adquirida após 3 anos. Portanto, a gente vai fazer uma releitura da Lei 8.112 e passa a entender que, em que pese lá estar escrito 24 meses, a estabilidade é adquirida após 3 anos com a aprovação nessa avaliação de desempenho que é feita para o servidor. O que não mudou é que, na verdade, eu sei o resultado dessa estabilidade 4 meses antes. 4 meses antes, ou seja, com 32 meses de serviço público, eu já sei se eu vou adquirir ou não a tão sonhada estabilidade. Mas é necessário 3 anos para que eu adquira essa estabilidade. Com isso, acho que a gente conseguiu diferenciar os pontos principais entre o servidor, o empregado, o temporário e conseguiu distinguir bastante cargo vitalício, cargo efetivo e cargo em comissão, que tem origens diferentes e, portanto, consequências jurídicas bastante diversas, inclusive na relação dessa pessoa física com o Estado. De alta importância para quem ocupa um desses cargos e para quem vai advogar nessa área e solicitar aí os direitos dessas pessoas, para que não confunda, não entre numa esfera em que não é a esfera daquela determinada pessoa, porque ela não ocupa, de repente, um cargo efetivo e sim um cargo em comissão. É importante, nesse momento, a gente lembrar que a Lei 8.112, que é o foco central do nosso estudo, ela trabalha principalmente o cargo efetivo. É uma lei do servidor, portanto, é uma lei do cargo efetivo. Mas ela não deixa de falar, em alguns momentos, a respeito de quem ocupa um cargo em comissão, um cargo comissionado. Até porque o próprio servidor, ele pode ocupar esse cargo em comissão, esse cargo comissionado. Então, a Lei 8.112, ela vai falar sobre o cargo em comissão na medida em que o seu servidor ocupa o cargo em comissão. Para esclarecer como se dará e quais as consequências jurídicas, se é possível a acumulação dessas duas atividades, desses 2 cargos, se eu preciso abrir mão ou não preciso abrir mão. Por isso que o regime jurídico do cargo em comissão não é apenas a Lei 8.112, mas consta também da Lei 8.112. Regime jurídico do cargo em comissão vai depender do órgão onde esse cargo em comissão se apresenta, mas ele tem como base a Lei 8.112. E já que a gente já introduziu essa ideia, é importante que a gente tenha como, de maneira muito clara, como foco nesse nosso estudo, o âmbito de atuação da Lei 8.112. Ela é uma lei federal, da União, das autarquias, das fundações, inclusive as fundações especiais, voltada para o servidor, para quem faz concurso e ocupa cargo na administração federal. Então, ela não é a lei do empregado, ela não é a lei do temporário, ela é a lei do servidor. Eu costumo dizer que ela é, muito entre aspas, a CLT do servidor, porque é a Lei 8.112 que vai estabelecer todo ou a base jurídica do Serviço Público Federal. É a Lei 8.112 que vai dizer quais são os seus direitos, os seus deveres, como que você adquire esses direitos, como que você perde, quais as consequências disso tudo. Então, a Lei 8.112, ela tem aplicação federal. Claro que ela é usada pelos estados e pelos municípios. Os estados e municípios absorvem essa lei com as suas adequações devidas. E nós sabemos também que a Lei 8.112 é uma lei ampla, é uma lei geral. Ela não pode, portanto, estabelecer todos os detalhes. Além da Lei 8.112 e abaixo dela, nós temos pequenas legislações específicas, como, por exemplo, a legislação da Polícia Federal. Eles trazem como base a Lei 8.112, mas eles têm a sua lei própria, onde há estabelecido ali alguns critérios próprios para eles. Com isso, a gente fecha essa nossa introdução, onde nós vimos aqui quem são as pessoas físicas que trabalham para a administração. Podemos dividir essas pessoas físicas em agentes políticos, particulares em colaboração e principalmente os agentes públicos ou servidores em sentido amplo.
para que a gente percebesse a diferença entre um temporário, um empregado e um servidor. E a partir daí, a gente iniciasse a ideia de cargo vitalício, cargo efetivo e cargo em comissão. E com isso a gente entendesse aonde que a Lei 8.112 se encontra no regime jurídico administrativo, no regime jurídico de direito público e principalmente o que ela vai regular dentro do regime jurídico de direito público. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero vocês nas outras aulas da nossa semana. A segunda aula vai falar a respeito das formas de provimento, da vacância, onde a gente vai perceber a diferença disso e a diferença entre essas duas circunstâncias e o deslocamento. Aguardo vocês amanhã. Obrigada aos meus alunos, o Flávio, a Clara e o Gabriel. Aguardo vocês amanhã também. Lembre-se de anotar o nosso e-mail e enviar e-mail para a gente. Nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Lembrando que você identifica qual é o tema, qual é o professor, para facilitar o encaminhamento da pergunta. Obrigada e até a próxima.